Bianca Costa entrou apressada pelas portas de vidro do Centro Empresarial Torre Panorama 7 minutos antes das 9 da manhã. Seus saltos estalaram no mármore do saguão, um som agudo, confiante, um pouco mais rápido do que ela mesma gostaria. Com a mão direita, ela pressionava uma pasta de documentos contra o corpo. Com a esquerda, ajeitava a alça da bolsa. Ambos os movimentos eram completamente desnecessários. Suas mãos apenas procuravam o que fazer, enquanto a cabeça tentava acalmar o que Bianca se recusava a chamar de nervosismo. Não era medo, era concentração. Foi exatamente assim que ela se explicou mais cedo, de pé diante do espelho do banheiro. 28 anos, formada com louvor pela Fundação Getúlio Vargas, 3 anos em consultoria em São Paulo, 1 ano em Lisboa, num projeto de reestruturação de um grupo imobiliário. E agora ela estava aqui, em São Paulo, no saguão da Horizonte Construtora, uma das maiores incorporadoras do Sudeste. A nova vice-presidente de operações, não secretária, não estagiária, não gerente júnior. Vice-presidente. Aos 28 anos, Bianca não se permitia pensar nisso por muito tempo. Começava a parecer que ela havia entendido algo errado, que houve um engano, que a qualquer momento ligariam e diriam: desculpe, estávamos nos referindo a outra pessoa. Por isso, ela simplesmente seguia em frente. Sempre. O saguão da Torre Panorama era exatamente como ela imaginava. Pé direito alto, pedra polida cinza, uma recepção com 2 moças em blusas idênticas, uma palmeira em um vaso no canto, o único detalhe vivo na decoração. Atrás do balcão, um dos seguranças já a encarava. Bianca Costa, disse ela, antes que ele pudesse perguntar. Vice-presidente de operações, primeiro dia. O segurança assentiu, encontrou o analista e entregou-lhe um crachá provisório. 20º andar, disse ele. Os elevadores são ali. Ela já sabia onde ficavam os elevadores. Havia estudado a planta do escritório 3 dias antes, assim como estudar os relatórios anuais da empresa, as biografias dos principais executivos e a estrutura acionária. Bianca Costa nunca entrava numa sala desconhecida sem estar preparada. Havia 3 elevadores. O central estava se abrindo justamente quando ela se aproximou. Bianca deu um passo em sua direção e parou. Dentro do elevador havia um homem, terno cinza escuro, claramente feito sob medida, não comprado em shopping. Camisa branca, gravata na cor de asfalto molhado, cerca de 35 anos, talvez um pouco mais, cabelos escuros, corte curto, nenhuma negligência. Ele olhava para o celular e nem sequer levantou o olhar quando ela pisou na soleira da cabine. A secretária sobe pela escada de serviço, disse ele. A voz era neutra, sem raiva, sem zombaria, e isso era o pior de tudo. Apenas uma constatação de fato, como se ele estivesse citando um item do regulamento interno da empresa. Bianca congelou por uma fração de segundo. Depois assentiu, virou-se em silêncio e caminhou em direção às escadas. Ela não se permitiu parar, não se permitiu olhar para trás, não se permitiu nem mesmo apertar a pasta com um pouco mais de força, embora quisesse muito. Andou pelo corredor, encontrou a porta com a placa escada, puxou-a e começou a subir. 20 andares. No terceiro, disse a si mesma que aquele homem era provavelmente algum diretor de departamento acostumado a se sentir o centro do universo. Ela já tinha conhecido tipos assim. Eram comuns em consultoria, pessoas que confundem cargo com mérito. No sexto, pensou no que deveria ter respondido. Poderia ter dito simplesmente: não sou a secretária. Com calma, sem emoção, de forma informativa. Mas algo a deteve e ela ainda não conseguia identificar o quê. Não foi hesitação, foi mais uma decisão. Aquele homem não merecia uma explicação, ainda não. No 19º, ela já estava apenas contando os degraus. O 20º andar a recebeu com silêncio, divisórias de vidro e o cheiro de café de boa qualidade vindo de algum lugar à esquerda. Bianca parou em frente a um espelho ao lado da saída da escada. Ajeitou o cabelo, alinhou o blazer. No reflexo, uma mulher de costas retas e rosto calmo a encarava. Ninguém diria que ela acabara de subir 20 andares a pé por uma questão de princípio. Ótimo, era exatamente assim que deveria ser. Ela encontrou a sala de reuniões, a terceira porta no corredor esquerdo. Placa: Sala de reuniões 1. Entrou. Uma mesa longa, 8 cadeiras, uma tela na parede, uma jarra de água, copos, ninguém. Ela escolheu um lugar no centro, de frente para a porta, não na cabeceira da mesa, nem no canto, um lugar de onde se via tudo. Colocou a pasta sobre a mesa,
a bolsa na cadeira ao lado, endireitou as costas e começou a esperar. Nisso, ela também era boa. Em esperar, a maioria das pessoas preenche as pausas com o celular, um caderno, um café. Bianca sabia simplesmente sentar e pensar. Ela pensava na conversa que teria com o CEO Davi Mendes, 37 anos, fundador da empresa, junto com um sócio que vendeu sua parte 3 anos atrás, tornando Mendes o único proprietário. Segundo o mercado, ele era duro, sistemático e intolerante a erros. Foi exatamente por isso que a contrataram. A empresa estava se expandindo para novos mercados. Precisavam de alguém com experiência em projetos internacionais. Essa pessoa era ela. 5 minutos passaram rápido, então a porta da sala de reuniões se abriu. Bianca levantou o olhar e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Na porta estava o homem do terno cinza escuro com a gravata cor de asfalto molhado. O mesmo homem. Ele também a viu e paralisou. Pela primeira vez naquela manhã, seu rosto demonstrou algo além de um controle impassível. Durou 3 segundos, não mais. Você é. Ele começou. Bianca Costa, disse ela com a voz firme. Sua nova vice-presidente. A pausa foi longa. Davi Mendes, pois era. Sem dúvida, ele olhou para ela sem expressão. Depois, aproximou-se da mesa, sentou-se à sua frente, abriu uma pasta com documentos e só então, sem tirar os olhos dos papéis, disse: Subiu as escadas sem problemas? A voz era a mesma do elevador. Mas havia algo novo nela. Algo que, com esforço, poderia ser interpretado como ironia, ou talvez um constrangimento cuidadosamente disfarçado de ironia. Bianca não sorriu. 20 andares, respondeu ela. Uma distância perfeitamente razoável para o trabalho. Ele finalmente levantou o olhar para ela. Olhos castanhos, atentos, acostumados a avaliar. Ela sustentou o olhar sem dificuldade. Mendes? Disse ele, estendendo a mão sobre a mesa. Eu sei, respondeu Bianca, apertando a mão dele. Firme, rápido, Costa. Eu sei, disse ele. Em algum lugar além da parede de vidro da sala, começava um dia de trabalho normal na Horizonte Construtora. Passos, vozes, o toque de um telefone na mesa de alguém. Mas ali naquela sala, entre duas pessoas que acabavam de se olhar de verdade pela primeira vez, havia um silêncio que exigia algum tipo de resolução. Davi Mendes abriu a boca. Em relação ao incidente desta manhã, disse ele com a mesma entonação com que provavelmente assinava atas de reunião. Eu estava errado, peço desculpas. Bianca fez uma pausa calculada. Aceitas, disse ela. Podemos começar. Ele a observou por mais um segundo. Depois assentiu e abriu a pasta na primeira página. O trabalho havia começado. Nas 2 horas seguintes, Bianca entendeu 3 coisas sobre Davi Mendes. Primeiro, ele havia se preparado para aquela reunião tão meticulosamente quanto ela. O currículo dela estava em sua pasta, com anotações a lápis nas margens, pequenas, específicas. FGV, não USP. Por que a mudança? Lisboa. Aumento de margem de 18% em 14 meses. Verificar metodologia. Uma pessoa que lê o currículo alheio com um lápis na mão não confia em formulações bonitas. Isso era compreensível e até lhe agradava, mas ela não pretendia dizer isso a ele. Segundo, ele não tolerava ser contrariado, embora soubesse esconder isso. Quase soubesse. Quando Bianca, aos 20 minutos de conversa, apontou calmamente que a estrutura proposta para a entrada no mercado de Recife continha um erro lógico na distribuição de riscos operacionais, ele não a interrompeu nem levantou a voz. Ele simplesmente ficou em silêncio por 3 segundos a mais que o normal e disse: Continue. Mas seus dedos, por um instante, soltaram a caneta, pousando-a sobre a mesa. Bianca notou? Terceiro, ele era mais inteligente do que ela gostaria. Isso era inconveniente. É muito mais fácil trabalhar com uma mediocridade autoconfiante que pode ser facilmente superada pela lógica. Mendes entendia de lógica. Quando ela explicou sua posição sobre Recife, ele ficou em silêncio o tempo exato para realmente ponderar o argumento, não para fingir que ponderava. Você está certa quanto aos riscos, disse ele finalmente, mas errada quanto aos prazos. Se redistribuirmos a carga operacional como você sugere, perdemos 3 semanas no início. Perdemos 3 semanas no início ou 6 meses no meio do caminho, respondeu Bianca. A escolha é óbvia. Óbvia para quem? Para qualquer um que tenha lido o relatório sobre o projeto de Belo Horizonte de 2022. O mesmo esquema de entrada, os mesmos erros, pausa. Você leu nosso relatório interno sobre Belo Horizonte? Perguntou ele.
A entonação era neutra, mas algo escapou. Não exatamente surpresa, mas um leve incômodo por ter sido antecipado. Estava no pacote de documentos que me enviaram durante a contratação, disse Bianca. Eu leio o que me enviam. Mendes olhou para ela, depois para a pasta, depois para ela novamente. Certo, disse ele. 3 semanas. Foi a primeira concessão. Bianca recebeu sem triunfalismo, apenas assentiu e passou para o próximo ponto. Era cedo demais para comemorar. A julgar, pela maneira como ele fechou uma das páginas da pasta com um pouco mais de força do que o necessário, ele também havia tirado suas próprias conclusões. A reunião terminou pouco depois das 11. Mendes levantou-se primeiro, fechou a pasta. Sua sala fica a 2 portas da minha. A placa já está lá, disse ele. A secretária Dona Lúcia vai te atualizar sobre as questões administrativas. Às 14h, reunião sobre o cluster de São Paulo. Sua presença é obrigatória. Perguntas? Por enquanto, não, disse Bianca. Ele assentiu e saiu. Sem bem-vinda, sem se precisar de algo, é só chamar. Simplesmente saiu e a porta se fechou atrás dele. Bianca ficou sentada na sala de reuniões vazia por mais 1 minuto. Pegou um copo d'água, bebeu um gole, guardou seus documentos na pasta, com cuidado, sem pressa. Então, o chefe era inteligente, duro, não sabia perder, mas sabia fingir que sabia. Acreditava ser sempre a pessoa mais preparada na sala. Hoje de manhã, descobriu que nem sempre era o caso. E não gostou disso. Daqui pra frente seria mais difícil. Pessoas que não gostam de estar erradas geralmente começam a procurar maneiras de restaurar o equilíbrio. Bem, ela estava pronta. A reunião das 14h foi exatamente como Bianca esperava e, ao mesmo tempo, pior. 7 pessoas se reuniram na sala. O diretor de obras, Paulo Almeida, um homem corpulento de uns 50 anos com a aparência de quem não dormia há 2 noites. A diretora financeira, Sofia Barros, 40 e poucos anos, óculos de armação fina, falava pouco e sempre com precisão. O diretor de vendas, Antônio Chaves, barulhento, rápido, claramente acostumado a preencher qualquer espaço. E mais 3 gerentes, cujos nomes Bianca memorizou, mas ainda não associava aos rostos. Mendes entrou por último, pontualmente. Sentou-se na cabeceira da mesa, percorreu os presentes com o olhar, que se demorou por um segundo em Bianca, sentada à sua esquerda, a 2 cadeiras de distância. Todos já conheceram a Bianca Costa? Perguntou ele, sem rodeios. Alguns acenos de cabeça. Um par de olhares curiosos. Chaves sorriu, um sorriso largo e um pouco amigável demais. Ouvimos falar de você, disse ele. Lisboa, consultoria, impressionante. Obrigada, respondeu Bianca, neutra. Vamos começar, disse Mendes. Os primeiros 20 minutos correram normalmente. Almeida relatou os prazos da construção do condomínio Estrela do Norte, atraso de 2 semanas na segunda fase. Motivo: demora na entrega de vergalhões por problemas com o fornecedor. Mendes ouvia, não interrompia, fazia perguntas específicas. Sofia acrescentou alguns números sobre o orçamento. Bianca ouvia e fazia anotações. Então, Chaves passou para a parte de marketing e propôs aumentar o orçamento de publicidade para o 3º trimestre em 20%, justificando com a crescente demanda e a pressão da concorrência. Bianca olhou para a apresentação dele, depois para os números que lhe enviaram 3 dias antes. Antônio, disse ela, e foi a primeira palavra que pronunciou na reunião. De acordo com os dados dos últimos 2 trimestres, um aumento de 15% nos gastos com publicidade gerou um aumento de 2% nos contatos. O aumento proposto de 20% com a mesma conversão nos dará pouco mais de 4% de crescimento. Com o custo de aquisição atual, isso não é economicamente viável. Chaves parou de sorrir. Essa é uma visão simplista, disse ele. A publicidade tem um efeito acumulado. Não se pode olhar apenas os números trimestrais. Estou olhando os últimos 6 trimestres, disse Bianca. O efeito acumulado também está calculado. Silêncio por alguns segundos. Sofia, por trás dos óculos, observava a troca com a expressão de quem vê algo interessante. Mendes virou-se para Bianca. Proposta alternativa? Perguntou ele. A voz era neutra, mas novamente havia aquela leve tensão de quem não gostou de ver seu diretor de vendas ser publicamente contrariado por sua nova vice no primeiro dia de trabalho dela.
Redistribuir o orçamento para publicidade digital segmentada, com maior conversão e adicionar 5% para trabalhar a base de clientes atual, respondeu Bianca. O custo de aquisição cairá e o número de vendas aumentará. Isso é teoria, disse Chaves. Isso é o que eu fiz em Lisboa, respondeu Bianca. O resultado está no relatório que o senhor Mendes leu hoje de manhã. Mendes olhou para ela longamente, sem expressão. Depois, para Chaves. Trabalhem juntos nisso, disse ele. Para sexta-feira. Chaves assentiu, sem sorrir. Após a reunião, enquanto todos se dispersavam, Mendes parou perto da porta e, quando Bianca passou, disse em voz baixa: Costa. Ela parou. Aqui não é Lisboa, disse ele, em voz baixa. Sem ameaça, mas também sem suavidade. Eu entendo, disse Bianca. Não tenho certeza, respondeu ele e saiu primeiro. Ela olhou para a porta fechada por 3 segundos. Depois, pegou a pasta e foi para sua sala. O primeiro dia ainda não havia terminado, mas as regras pelas quais eles trabalhariam já haviam sido estabelecidas, mesmo que nenhum dos dois as tivesse verbalizado. Uma semana se passou. Nessa semana, Bianca entendeu como a Horizonte Construtora funcionava por dentro, não pelos documentos, mas de verdade. Por quem cumprimentava quem no corredor, por quais e-mails Mendes abria primeiro, pelo silêncio que se instalava quando ele entrava numa sala e pela rapidez com que as conversas eram retomadas quando era ela quem entrava. A empresa funcionava com a precisão de um mecanismo, mas um mecanismo ajustado para uma única pessoa. Mendes tomava todas as decisões importantes sozinho, não porque não confiasse nas pessoas, ele contratava bons profissionais, isso era óbvio. Era simplesmente do tipo que fisicamente não conseguia abrir mão do controle. Cada aprovação passava por ele. Cada documento de mínima importância ia para sua mesa. As pessoas há muito haviam deixado de ter iniciativa. Era mais fácil esperar que o chefe dissesse o que fazer. Foi exatamente isso que Bianca escreveu em seu primeiro memorando analítico, que deixou na mesa dele na sexta-feira de manhã. Sem grosseria, sem ataques pessoais, puramente profissional. O modelo de gestão operacional existente cria um gargalo no processo de tomada de decisão, o que retarda a reação às mudanças de mercado. Proponho considerar a delegação de certas responsabilidades para o nível dos diretores de departamento, com controle subsequente através de relatórios semanais. Na tarde de sexta-feira, ele a chamou em sua sala. O escritório de Mendes era grande, mas sem excessos. Uma mesa ampla, 3 monitores, um armário com pastas não para exibição, mas de trabalho, desgastadas. A única coisa que destoava da funcionalidade geral era uma pequena maquete de um condomínio residencial em uma mesinha perto da janela. A maquete era cara e meticulosamente feita, com árvores e figuras de pessoas. Bianca olhou para ela de relance ao entrar. Mendes estava de pé perto da janela, de costas para a porta. Quando ela entrou, ele não se virou imediatamente. Deu-lhe tempo para entrar, fechar a porta, se aproximar. Então ele se virou e colocou o memorando dela sobre a mesa. Você trabalha aqui há 6 dias, disse ele. 7, corrigiu Bianca. Contando hoje. 7 dias, repetiu ele, sem entonação. E já sabe como eu devo administrar a empresa. Eu escrevi sobre os processos, não sobre você, disse ela. Os processos sou eu. Ela o encarou com calma. Davi, no último trimestre, 3 negócios de imóveis comerciais ficaram parados na fase de aprovação por uma média de 12 dias úteis cada. Nesse tempo, um dos clientes foi para a concorrência. Isso não é minha avaliação, são as estatísticas internas, página 42 do seu próprio relatório trimestral. Pausa. Eu li meu relatório trimestral, disse ele. Então estamos olhando para os mesmos números, respondeu Bianca, apenas tirando conclusões diferentes. Ele pegou o memorando, leu-o novamente, embora, pelo movimento de seus olhos, já soubesse o texto de cor. Vou pensar a respeito, disse ele finalmente. É tudo? Não, disse Bianca, e colocou uma segunda folha em sua mesa. Esta é uma proposta para a estrutura dos relatórios semanais, caso você decida tentar a delegação, para não perder o controle sobre os processos. Ele olhou para a folha, depois para ela. Você sempre trabalha assim? Assim como? Chegando com o problema e imediatamente com a solução. Chegar apenas com o problema se chama reclamar, disse Bianca. Eu não reclamo. Algo no rosto dele mudou, muito sutilmente. Não um sorriso, não um abrandamento, mas algo se moveu 1 milímetro. Dispensada, disse ele. O confronto seguinte ocorreu na terça-feira, na reunião sobre o projeto residencial Pinheiros.
um grande complexo de apartamentos que deveria ser o carro-chefe da empresa nos próximos 3 anos. Mendes apresentou o conceito de financiamento, recursos próprios mais financiamento de projeto de um banco parceiro. Um esquema padrão. Bianca ouvia, olhava os números e sentia uma crescente inquietação. Davi, disse ela, quando ele terminou, com a taxa Selic atual, o custo do financiamento do projeto torna a margem muito vulnerável. Se a taxa subir mais 5%, como prevêem os analistas, teremos prejuízo na segunda fase. A taxa não vai subir, disse Mendes. Você tem certeza? Trabalho com este banco há 8 anos. Tenho uma boa noção da posição deles. A posição de um banco muda junto com a do Banco Central, disse Bianca. Seu relacionamento com o banco é um ativo, mas não um seguro contra a variação da taxa Selic. A sala ficou em silêncio. Paulo Almeida olhava para a mesa. Sofia Barros estudava suas anotações. Antônio Chaves, que desde a semana anterior mantinha uma neutralidade estudada com Bianca, observava um copo d'água. Sua proposta? Perguntou Mendes. A voz era neutra, mas continha aquela firmeza que significava mais uma palavra na direção errada, e a conversa acaba. Hedge através de um financiamento sindicalizado, disse Bianca. 2 bancos em vez de um, taxa distribuída. Mais caro no momento, mas mais estável a longo prazo. Isso complica a estrutura da operação. Isso reduz o risco de perdermos a margem de uma fase inteira. Eu disse que vou pensar, pronunciou Mendes. E desta vez, a entonação deixou claro que vou pensar significava conversa encerrada. Bianca assentiu e se calou. Após a reunião, já no corredor, Sofia Barros a alcançou perto da máquina de café. Você é corajosa, disse a diretora financeira em voz baixa, sem olhar para ela, ocupada com sua xícara. Ou inexperiente demais? Respondeu Bianca. Não, disse Sofia, corajosa mesmo. Há 3 anos eu disse a mesma coisa a ele sobre outro projeto. Não tão diretamente, mas disse. Ele não ouviu. Depois eu estava certa. E o que aconteceu? Nada. Ele continua não gostando de ser contrariado. Apenas tenha isso em mente. Bianca olhou para ela. Obrigada, disse. Sofia assentiu e se foi. Na quarta-feira aconteceu o que finalmente estabeleceu o formato de guerra entre eles. Bianca estava preparando uma apresentação para um potencial investidor que chegaria em 2 semanas. Trabalhava em sua sala, já eram quase 8 da noite. O escritório estava quase vazio. Mendes bateu e entrou, sem paletó, com as mangas da camisa arregaçadas. Pela primeira vez em 1 semana, Bianca o via daquele jeito. Isso, inesperadamente, o fazia parecer uma pessoa real. Mostre-me o que você tem para o investidor, disse ele. Ela virou o notebook. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, não à frente como de costume, mas de lado, para ver a tela. Foi inesperado. Próximo. Nos primeiros 10 minutos, tudo correu bem. Ele olhava, ela explicava a lógica da apresentação. Ele fazia perguntas precisas e pertinentes. Ela respondia. Então, chegaram ao slide com a projeção de rentabilidade e ele disse: este cenário é otimista demais. O investidor não vai acreditar. Esse cenário é baseado em dados reais de 3 projetos análogos, disse Bianca. Dados antigos, de 2 anos atrás. No nosso mercado, 2 anos é uma eternidade. Então me mostre dados atuais que apresentem um quadro diferente. Não tenho tempo para procurar dados para você, disse ele bruscamente. Então não me diga que meus dados estão errados sem oferecer os corretos, respondeu ela, no mesmo tom. A pausa foi tensa. Você não sabe receber feedback, disse ele. Eu sei perfeitamente receber feedback, disse Bianca. O que eu não sei é aceitar críticas infundadas. Eles se encararam. A distância entre eles era menos de 1 metro, perto demais para uma conversa daquelas. Mendes levantou-se, pegou o paletó do encosto da cadeira. Refaça o cenário, disse ele. Com base em quê? Com base na minha experiência de 12 anos neste mercado. Isso não é uma fonte de dados, disse Bianca para as costas dele. Ele parou na porta. Não se virou. Termine até de manhã, disse ele e saiu. Bianca olhou para a porta fechada, depois para a tela. Em seguida, pegou uma caneta e fez uma anotação em seu bloco. Financiamento sindicalizado. Não esquecer de retomar. Ela não refez o cenário, deixou como estava. Na manhã seguinte, ele não disse nada. Na quinta-feira à noite, Bianca viu Cristina pela primeira vez. Eram cerca de 7 horas quando Bianca saiu do elevador. Agora, ela usava o elevador sem pensar no assunto. A história do primeiro dia havia se acomodado no fundo de sua memória como um episódio de trabalho. Ela se dirigia à saída. No saguão, perto da recepção, estava uma mulher conversando com segurança.
com um ar de quem esperava ser admirada. Alta, bem cuidada, com um casaco claro e uma bolsa que, a julgar pela aparência, custava mais que o salário mensal de um gerente médio da Horizonte Construtora. Bianca teria passado direto se naquele momento Mendes não tivesse saído de um corredor lateral. Ele também estava de saída. Paletó abotoado, pasta debaixo do braço, ele viu a mulher e mudou ligeiramente sua trajetória. A mulher se virou e seu rosto mudou instantaneamente, adquirindo aquela suavidade especial que as pessoas reservam para uma pessoa específica. Você demorou, disse ela. A reunião se estendeu, respondeu Mendes. A voz era diferente, não a que Bianca ouvia todos os dias, mais baixa, um pouco menos polida. Eles saíram juntos. Bianca andava 3 passos atrás e viu Mendes abrir a porta para a mulher. Um gesto pequeno, quase automático. Na rua, um motorista com um carro os esperava. Então era isso. Bianca não deu nome ao que sentiu naquele momento. Apenas registrou o fato. Mendes tinha uma namorada, bonita, bem cuidada, acostumada a esperar em saguões de escritórios caros. Era uma informação, nada mais. Ela caminhou até o metrô, pensando na apresentação para o investidor. Na semana seguinte, a empresa viveu em função da preparação para a chegada do investidor. André Feldman, um empresário paulistano com dinheiro vindo da logística, estava considerando entrar no setor imobiliário e via a Horizonte Construtora como uma parceira em potencial. Mendes queria impressionar. Isso era claro sem palavras, pela maneira como ele pressionava todos os diretores de departamento por relatórios, pela forma como revisava pessoalmente cada slide da apresentação. Bianca preparou a parte analítica, a análise de mercado e a projeção de rentabilidade. A mesma que eles não haviam resolvido na noite de quarta-feira. Ela manteve seu cenário, mas adicionou um segundo, conservador, com um ajuste para um possível aumento da taxa de juros. Não porque Mendes pediu, mas porque era mais profissional. Quando ela levou a versão final para aprovação, ele revisou o material em silêncio. Na página com os 2 cenários, ele parou. Você adicionou o cenário conservador, disse ele. Sim, eu não pedi. Eu sei, disse Bianca. Mas o investidor verá que calculamos os riscos. Isso aumenta a confiança. Mendes olhou para a página por mais alguns segundos. Certo, disse ele. Não obrigado nem boa decisão. Apenas certo. Para Mendes, isso era quase equivalente a aplausos. Bianca pegou a pasta e saiu. A reunião com Feldman aconteceu na terça-feira seguinte. Feira-feira velou-se um homem vibrante e rápido, na casa dos 50 anos, que fazia perguntas desconfortáveis e aparentemente sentia um prazer genuíno com isso. Na terceira pergunta, sobre a sustentabilidade da margem com a mudança no custo do financiamento, Mendes começou a responder. Mas Feldman já olhava para o slide com os 2 cenários. Isto aqui, disse ele, batendo o dedo na opção conservadora. Quem calculou? Costa, disse Mendes. Feldman olhou para Bianca. Inteligente, disse ele. Gosto quando as pessoas pensam no pior com antecedência. É melhor pensar no pior na mesa de negociações do que no canteiro de obras, disse Bianca. Feldman riu, curto, sincero. Mendes não riu. Mas quando Bianca olhou de relance para ele, ele não parecia descontente. Parecia alguém fazendo uma anotação mental. A reunião terminou com sucesso. Feldman pediu um pacote de documentos mais detalhado e marcou a próxima reunião para dali a 3 semanas. Era um bom resultado. No corredor, depois que o investidor foi embora, Mendes emparelhou com Bianca. Bom trabalho, disse ele. Baixo, quase para si mesmo. Ela olhou para ele. Ele já estava olhando para o outro lado. Obrigada, disse Bianca. Foi a primeira vez que não houve tensão entre eles. Durou 3 segundos, não mais. Então Chaves perguntou algo a Mendes. E o momento passou. Na quarta-feira, Bianca ficou no escritório até 8h30, organizando documentos do projeto de Recife, que começaria oficialmente na semana seguinte. Quando finalmente desligou o computador e pegou a bolsa, não havia quase ninguém no andar. O segurança em seu posto, uma faxineira no final do corredor. Passando pela sala de Mendes, ela viu que a luz ainda estava acesa. A porta estava entreaberta e ela ouviu, sem querer, um trecho da conversa. Ele estava ao telefone. Cristina, eu já expliquei. Pausa. Não, outra pausa, mais longa. Não vou discutir isso agora. Até amanhã. A voz estava cansada. Não era a voz do trabalho, era outra. Bianca passou direto, sem diminuir o passo. Conversas alheias não eram da sua conta. Na sexta-feira à tarde, ela saiu do escritório para comprar um café e um doce na confeitaria da esquina. Uma pequena regra pessoal. Um ritual de sexta-feira
que ela havia criado ainda em sua época de consultoria. A confeitaria se chamava Café Floriano e ficava a 3 minutos a pé da Torre Panorama. Bianca já estivera ali 4 vezes em 2 semanas e já sabia que os eclairs de creme dali eram melhores do que em qualquer outro lugar que ela já havia provado. Ela pegou um eclair e um café, pagou e estava se virando para sair quando os viu. Em uma mesa perto da janela, no canto mais afastado do salão, estava a Cristina, a mesma do saguão, cabelos claros, hoje com um suéter escuro, e um homem à sua frente, moreno, corpulento, desconhecido. Não era Mendes. Bianca teria parado e passado direto se no segundo seguinte Cristina não tivesse se inclinado em direção ao homem e o beijado. Não de forma amigável, não por acaso. Um beijo longo e completamente deliberado. Bianca ficou parada, com o eclair na mão, observando a cena por 3 segundos. Então, pegou o celular. Ela não pensou muito, apenas fez o que qualquer pessoa com um instinto funcional de registrar o que é importante faria. Apontou a câmera e clicou. Uma foto, nítida, sem borrões. Cristina e o homem desconhecido, a mesa perto da janela, o beijo. Bianca guardou o celular no bolso e saiu da confeitaria. Na rua, ela parou e pensou no que fazer com aquilo. Mendes era seu chefe, não um amigo, não um conhecido. Era o homem com quem ela batalhava todos os dias por decisões corretas em projetos de construção. Meter-se em sua vida pessoal não estava em seus planos. Não era da sua conta. Ela não apagou a foto, apenas guardou o celular e voltou para o escritório. O café já havia esfriado. O eclair estava tão bom quanto sempre. Pela janela de sua sala, o dia de trabalho terminava. As pessoas saíam do prédio, chamavam táxis, iam para o metrô. Bianca observava e pensava que era melhor não saber de certas coisas. Mas ela sabia. E a foto estava em seu celular, não ia a lugar nenhum. Nas semanas e meias seguintes, Bianca trabalhou como sabia. Em modo de imersão total, sem pensamentos supérfluos, sem distrações, sem conversas internas sobre se agiu certo ou não ao guardar aquela foto. O projeto de Recife havia começado e isso exigia toda a sua atenção. O projeto era complexo, um novo mercado, fornecedores desconhecidos, especificidades locais nas aprovações com a prefeitura. Bianca estava construindo o esquema operacional do zero, negociando com advogados, verificando a cadeia de suprimentos, preparando o regulamento de interação entre o escritório de São Paulo e a equipe de Recife. Havia muito trabalho e ela era grata por isso. Com Mendes, ela se encontrava todos os dias. Reuniões, aprovações, correspondência de trabalho. Depois da reunião com Feldman, algo entre eles havia se movido 1 milímetro, não esquentou. Seria uma palavra forte demais. Apenas as arestas pararam de apontar em todas as direções. Ele parou de comentar seus métodos de trabalho sem ser solicitado. Ela parou de contestar, Lu na frente de todo o departamento. Se havia discordância, falava com ele a sós. Isso quase funcionava. Na terça-feira da segunda semana, eles brigaram por causa de um fornecedor. Mendes insistia na empresa ConstruSource. Eles já haviam trabalhado com eles antes. Confiáveis, testados, conhecidos. Bianca fez uma análise comparativa de 3 opções e concluiu que a ConstruSource perdia em preço em 8% e em prazo de mobilização em 4 dias. 4 dias no início do projeto de Recife significavam um deslocamento de todo o cronograma. 8% de diferença no preço com nosso orçamento são 5 milhões de reais, disse ela na reunião da manhã. É o preço da confiabilidade, respondeu Mendes. A confiabilidade do segundo fornecedor é confirmada por 3 projetos de referência, disse Bianca. Eu verifiquei pessoalmente. Liguei para as obras. Você ligou para as obras? Ele olhou para ela com uma expressão que Bianca aprendera a ler naquelas semanas. Surpresa que ele não conseguiu esconder. Leva 40 minutos, disse ela, mas fornece informações que não estão em nenhum dossiê de licitação. Pausa. Quem mais ouviu o que lhe disseram nessas obras? Perguntou ele. Apenas eu. Por isso, estou pronta para recontar em detalhes, se quiser verificar. Ele não quis verificar, ou fingiu que não quis. Ficamos com a ConstruSource, disse ele. Davi 5 milhões não é uma quantia que vale a pena pagar por hábito, disse Bianca. Não é hábito, é uma decisão de gestão. Uma decisão de gestão deve ser justificada. Está justificada pela minha experiência de trabalho com este fornecedor. Experiência de 3 anos atrás, disse Bianca. A empresa trocou de diretor de operações desde então.
O silêncio na sala de reuniões tornou-se palpável. Paulo Almeida olhava para a mesa com a expressão de quem desejava muito estar em outro lugar. Sofia Barros estudava suas anotações. Reunião encerrada, disse Mendes. Todos começaram a se levantar. Bianca ficou sentada por mais um segundo. Depois também se levantou, juntou seus papéis e saiu. No corredor, Paulo Almeida disse-lhe em voz baixa, ao alcançá-la: "Você não devia ter falado do diretor de operações." Foi um ataque pessoal, mesmo que não fosse sua intenção. Foi um fato, disse Bianca. Um fato pode ser apresentado de uma forma que se torne um ataque, respondeu Paulo e virou para sua sala. Bianca pensou nisso até o fim do dia. Paulo estava certo. Ela sabia disso. Não na essência do argumento, mas na forma da apresentação. Ela sabia escolher as palavras certas quando queria. Mas às vezes, com Mendes, algo não funcionava como deveria. Como se perto dele seus filtros funcionassem pior. Isso a irritava ainda mais. Na quinta-feira, eles se chocaram novamente, desta vez por causa da apresentação para o Conselho de Administração planejada para a semana seguinte. Mendes enviou-lhe revisões em sua sessão. Bianca abriu o arquivo e descobriu que ele havia reescrito 3 slides principais. Não adicionou comentários, não pediu para corrigir, simplesmente reescreveu. Suas formulações foram substituídas pelas dele. Sua estrutura de argumentação, reorganizada. Ela foi até a sala dele, bateu e entrou. "Você reescreveu meus slides", disse ela, sem rodeios. Ele levantou o olhar do monitor. "Eu corrigi. Você substituiu minhas formulações pelas suas. Isso não é uma correção." "Não gostei do tom", disse ele. "Que tom?" "Acadêmico demais." O Conselho de Administração não é uma plateia que precisa de referências a metodologias. O Conselho de Administração são as pessoas que tomam decisões sobre dinheiro, disse Bianca. Eles precisam entender de onde vêm os números. Eles confiam em mim, não nos números. Esse é exatamente o problema sobre o qual eu escrevi no meu primeiro memorando, disse Bianca. Ele se levantou, devagar, sem brusquidão, mas se levantou. E isso mudou o equilíbrio na sala. "Costa", disse ele, e na voz havia aquela dureza que dessa vez era real, não demonstrativa. "Há coisas que eu faço de uma certa maneira porque conheço este negócio e essas pessoas há mais tempo do que você trabalha aqui. Não é teimosia, é contexto. Algo que você ainda não tem. Contexto não anula a lógica", disse Bianca. "Sabe o que mais me irrita em você?" Ela levantou o olhar. "Você nunca admite que pode estar errada", disse ele. Algo em Bianca se contraiu bruscamente, desagradavelmente, porque aquilo era injusto. De tudo que ele poderia dizer, justamente isso. "Eu admito que posso estar errada", disse ela, baixo e pausadamente. "O que eu não admito é que estou errada apenas porque isso é inconveniente para você." Foi a mesma pessoa que insistiu no cenário conservador para o Feldman. "Aquele cenário você aprovou." Exatamente, porque estava certo. "Mas você não ouviu naquela aprovação nada além da confirmação da sua própria razão." Bianca ficou parada, olhando para ele. Então disse: "Devolva minhas formulações, ou eu refaço os slides e envio novamente. Mas não vou apresentar ao conselho uma análise sob a qual não posso colocar minha assinatura." Longa pausa. "Certo", disse ele, finalmente. "Vou devolver." Ela assentiu e se virou para a porta. "Costa." Ela parou. "Você estava certa sobre a Construsource", disse ele, baixo, como se lhe custasse um esforço. Pediu o dossiê atualizado deles. "Se os números se confirmarem, trocamos de fornecedor." Bianca não se virou. "Obrigada", disse ela e saiu. No corredor, ela foi até sua sala, fechou a porta, sentou-se à mesa e por alguns segundos apenas olhou para a parede. Algo naquela conversa fora diferente. Nem melhor, nem pior diferente. Como se ambos, por um segundo, tivessem parado de lutar por posições e simplesmente conversado. Era mais desconfortável do que a guerra habitual. Ela abriu o notebook e voltou ao trabalho. A apresentação para o Conselho de Administração estava marcada para a quarta-feira da semana seguinte. Durante 4 dias, Bianca e Mendes trabalharam nos materiais em um modo que, de fora, provavelmente parecia uma interação de trabalho normal. Por dentro, era como andar sobre gelo fino, cada passo cauteloso, cada frase pesada. Ambos se lembravam perfeitamente da conversa de quinta-feira e ambos fingiam não se lembrar. Mendes devolveu as formulações dela. Quase todas. 2 frases ele ainda refez, mas de uma forma que as tornou mais precisas.
Bianca reconheceu isso para si mesma e não contestou. Um compromisso sem palavras é o tipo mais funcional de compromisso. O fornecedor de Recife também foi trocado. Mendes pediu o dossiê atualizado da Construsurse. Viu o novo diretor de operações com um histórico que não inspirava confiança. E sem mais palavras, assinou o contrato com a segunda opção. Informou Bianca através de Dona Lúcia com um e-mail curto. Recife, segundo fornecedor aprovado. Sem explicações, sem comentários. Ela respondeu da mesma forma curta. Recebido, obrigada. Era o suficiente. Na segunda-feira à noite, eles ficaram na sala de reuniões até às 9, repassando a versão final da apresentação. Além deles, estava Paulo Almeida para a parte de obras, mas ele saiu às 8, alegando uma ligação do canteiro. Bianca suspeitava que Paulo simplesmente aprendera a sentir o momento em que era melhor sair da sala. Eles ficaram sozinhos. Mendes passava os slides, ela respondia as perguntas. Ele perguntava de forma dura, sem concessões, exatamente como os membros do conselho perguntariam. Bianca respondia com clareza. Várias vezes ele a interrompeu no meio da frase. Mais curto, você tem 30 segundos para este argumento, não 3 minutos. Ela reformulava, ele assentia. No 20º slide, ele parou. Este bloco sobre os riscos de mudanças regulatórias. Precisa ser movido para o início. Agora está no final, e o conselho pode não chegar a ele com o humor certo. Bianca olhou para a estrutura. Se colocarmos os riscos no início, isso cria um enquadramento negativo para toda a apresentação, disse ela. Ou cria uma sensação de honestidade, contestou ele. Mostramos que conhecemos os riscos antes de falar sobre as oportunidades. Isso gera confiança. Bianca ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: certo, mas então precisamos de uma ponte, uma frase que mude o foco dos riscos para as oportunidades. Caso contrário, parecerá um relatório de ameaças, não uma proposta de investimento. Escreva a ponte. Já estou pensando. Ela pegou a caneta e escreveu 2 frases no bloco de notas. Mostrou a ele. Ele leu, pegou a caneta e adicionou uma palavra no meio. Ela olhou, assentiu. Assim fica melhor, disse ela. Foi um momento estranho. Ambos sentiram. Não porque algo especial aconteceu. Simplesmente pela primeira vez em um mês, eles não estavam trabalhando um contra o outro, nem em paralelo, mas na mesma direção. Um escreveu, o outro acrescentou. Sem luta, sem discutir qual ideia era mais correta. Mendes olhou para o relógio. 9 horas. Ele fechou o notebook. Deixamos o ensaio final para amanhã. Sim, disse Bianca. Às 10. Às 10. Eles começaram a arrumar suas coisas. Bianca colocava as impressões na pasta. Mendes abotoava o paletó. Então ele disse, sem olhá-la: você é a que mais trabalha neste escritório. Todas as noites. Estou acostumada, disse ela. Em Lisboa também era assim. Em Lisboa eu trabalhava ainda mais. Por que voltou? Perguntou ele. A pergunta foi inesperada, não era do seu feitio. Pessoal, Bianca fechou a pasta. Não havia nada lá que valesse a pena ficar, disse ela sucintamente. Ele não pediu mais detalhes. Assentiu e pegou a pasta da mesa. Até amanhã, disse ele, e saiu. Bianca ficou na sala de reuniões vazia por mais um minuto. Depois também arrumou suas coisas e foi para a saída. O conselho de administração ocorreu na quarta-feira, às 11h. Havia 5 membros. 3 diretores independentes e 2 acionistas minoritários que entraram para o conselho 2 anos antes. Pessoas sérias, acostumadas à concretude, faziam perguntas sem cerimônia. Mendes conduziu a primeira metade. O bloco estratégico, os resultados do ano, os planos de expansão. Falou com confiança, dominou a sala. Bianca sentou-se à sua direita, observando como ele trabalhava com a audiência. Era uma ciência à parte. E nisso ele era bom. Sabia parar exatamente onde era preciso. Sabia fazer uma pausa para que os ouvintes digerissem um número antes de ouvir o próximo. Então foi a vez dela. Bianca se levantou, foi até a tela, olhou para 5 pessoas que a observavam com um interesse educado, mas avaliador. A nova vice, primeira vez no conselho. Vamos ver. Ela começou com os riscos como haviam combinado na véspera. Mencionou os 3 principais, de forma sucinta e sem rodeios. Depois fez a ponte, a frase que escreveram juntos, e passou para as oportunidades. A primeira pergunta veio de Arthur Vasconcelos, o mais velho dos diretores independentes, um homem calvo com o hábito de fazer perguntas simples que escondiam uma verificação complexa. Sobre Recife, disse ele, você está projetando um aumento de 8% ao ano no valor do metro quadrado.
em que se baseia? Na dinâmica dos últimos 3 anos, com um ajuste para os investimentos em infraestrutura da região, disse Bianca, especificamente a construção de um novo terminal de transportes que será concluído em 1 ano e meio. Historicamente, obras semelhantes geraram um aumento no valor dos imóveis em um raio de 5 km de 7% a 12%. Usamos o limite inferior. Conservador, disse Vasconcelos. Intencionalmente, respondeu Bianca. Ele assentiu e anotou algo. A segunda pergunta foi sobre o financiamento. Bianca expôs ambos os cenários, o básico e o conservador. Quando chegou ao esquema sindicalizado que propusera Mendes em sua primeira semana, ela olhou de relance para ele. Ele olhava para a tela com o rosto absolutamente impassível. Isso foi considerado? Perguntou um dos acionistas, Genaro Lopes. Estamos estudando essa opção, disse Mendes, com a voz neutra. A decisão final sobre a estrutura de financiamento será tomada até o final do mês. Não, é uma complicação desnecessária. Apenas estudando. Bianca não demonstrou nada, apenas passou o slide. A apresentação durou 40 minutos. Ao final, o Conselho aprovou a estratégia para o próximo ano e solicitou um orçamento detalhado para Recife em 2 semanas. Foi um bom resultado. Depois que os membros do Conselho saíram, Mendes e Bianca permaneceram na sala. Ele juntava seus documentos, ela os dela. O Vasconcelos se lembrou de você, disse Mendes. Isso é ruim? O Vasconcelos só se lembra de quem responde com precisão, disse ele. Então não. Bianca fechou a pasta. Sobre o financiamento sindicalizado, disse ele, sem levantar os olhos dos documentos. Prepare uma análise comparativa detalhada. Vamos ver. Bianca parou. Certo, disse ela. Para sexta-feira, acrescentou ele. Para sexta-feira, concordou ela. Ele saiu primeiro. Bianca ficou por mais 1 minuto olhando para a tela vazia onde, momentos antes, estavam os slides que fizeram junto. Aquela frase, a ponte que escreveram na noite de segunda-feira, funcionou exatamente como deveria. Às vezes, uma única palavra adicionada no lugar certo muda tudo. Ela guardou o bloco de notas na bolsa e foi para sua sala preparar a análise do financiamento sindicalizado. A sexta-feira começou com Mendes cancelando a reunião da manhã sobre Recife. Dona Lúcia transmitiu brevemente. O senhor Davi pediu para adiar para segunda-feira assuntos pessoais. Bianca assentiu e voltou para sua análise. Ela estava terminando a última sessão e queria entregar até o almoço, como combinado. No corredor, naquela manhã, havia algo diferente. Não silêncio, não agitação, algo no meio. As pessoas conversavam um pouco mais baixo que o normal. Chaves, que sempre aparecia em sua sala com alguma desculpa na primeira parte do dia, não apareceu. Paulo Almeida passou pela parede de vidro de sua sala com uma expressão de quem olhava deliberadamente para frente. Bianca anotou, registrou e continuou trabalhando. Às 11h30, ela imprimiu a análise, grampeou, escreveu um breve e-mail de acompanhamento e levou para Dona Lúcia. O Davi está na sala? Perguntou ela. Sim, mas ele pediu para não ser incomodado até o almoço, disse a secretária, acrescentando suavemente. Ele está tendo uma manhã difícil hoje. Bianca deixou a pasta e voltou para sua sala. Manhã difícil. O que quer que isso significasse não era da sua conta. Todo mundo tem manhãs difíceis. Ela abriu o e-mail e começou a responder as mensagens. Mendes apareceu por volta das 2 da tarde, passou rápido pelo corredor sem parar e entrou em sua sala. 10 minutos depois chamou Paulo. 20 minutos depois, Sofia. Bianca ele não chamou. Era normal, nem tudo exigia sua participação. Mas às 3 horas ele mesmo foi até a sala dela. Bianca viu imediatamente que algo estava errado. Não pelo rosto, o rosto estava tão fechado como sempre, mas pela maneira como ele fechou a porta. Um pouco mais firme que o normal. Um movimento controlado, mas com esforço como de alguém que está se segurando e gastando uma parte considerável de seus recursos para isso. Recebi a análise do financiamento, disse ele, sentando-se à sua frente. Bom trabalho. Obrigada, disse Bianca, e percebeu que não era por isso que ele viera. Ele abriu a pasta dela, que ela levara de manhã, mas não olhava para ela, olhava para a mesa. Tenho uma pergunta sobre os prazos da segunda fase de Recife, disse ele. Bianca pegou sua cópia. Qual exatamente? Você está prevendo 6 semanas para obter o alvará de construção. Pela nossa experiência, são 8. Pela experiência do ano passado em Recife, o prazo médio foi de 5 semanas e meia, disse Bianca. Peguei os dados do seu próprio departamento regional. Era um tipo de empreendimento diferente.
Condomínio de apartamentos, padrão similar, mesma área de terreno, mesma subprefeitura. Pausa. Mendes virou uma página, depois outra. Certo, disse ele. 6 semanas, mas adicione uma semana de reserva no buffer geral. O buffer já está incluído. 2 semanas para toda a etapa. Faça 3. Bianca olhou para ele. 3 semanas de buffer para um prazo de 6 semanas é uma reserva de 50%. É excessivo e prejudica a visão geral do cronograma. É minha decisão. Davi, disse ela com calma, se toda vez que você tiver uma manhã difícil, nós adicionarmos buffers extras nos cronogramas dos projetos, em 6 meses nossos prazos parecerão os de uma empresa que não sabe planejar. O silêncio tornou-se agudo. Mendes levantou o olhar. Bianca percebeu que havia dito demais. Não no conteúdo, mas na forma. Manhã difícil, ela não deveria ter dito isso. Foi um golpe baixo, mesmo que não intencional, mas ele não explodiu. Pelo contrário, sua voz ficou mais baixa. Você não sabe que tipo de manhã eu tive. Você tem razão, respondeu Bianca. Foi uma formulação infeliz, desculpe. Ele a observou por um segundo. Depois disse, deixe as 2 semanas de buffer. Certo. Ele se levantou, pegou a pasta, deu 2 passos em direção à porta e parou. Costa, disse ele, sem se virar. Você alguma vez simplesmente faz o que lhe mandam? Quando é justificado, disse ela. Longa pausa. Foi o que eu pensei, disse ele e saiu. Na terça-feira, a briga de verdade aconteceu. O motivo foi uma licitação para um projeto em outra cidade. Mendes tomou a decisão sem a participação dela, alinhando diretamente com o departamento jurídico. Bianca descobriu por acaso, quando Dona Lúcia lhe enviou a ata final para aprovação. Já depois que tudo estava decidido, ela foi até a sala dele no início da tarde, bateu e entrou sem esperar resposta. A licitação, disse ela, colocando a ata em sua mesa. Ele olhou para o papel. Eu tomei a decisão. C'est même. Era uma questão operacional. Era uma questão de 22 milhões de reais com consequências para os próximos 3 anos, disse Bianca. Minhas funções incluem a participação em decisões de licitação dessa magnitude. Está no meu contrato. Eu conheço o seu contrato. Então por que não fui incluída? Ele se levantou. Desta vez, sem tentar se conter. Porque eu gasto metade de cada reunião ouvindo suas objeções a cada ponto, disse ele. Porque uma simples decisão operacional com você se transforma em uma discussão de 3 horas sobre metodologia. Porque às vezes eu preciso sim. Se você não consegue justificar uma decisão, é uma má decisão, disse Bianca. Se você não sabe confiar na experiência, o problema é seu, respondeu ele. Experiência não é um argumento quando se trata do dinheiro dos acionistas. Não levante a voz no meu escritório. Eu não estou levantando a voz, disse ela, e era verdade. Falava de forma dura, mas firme. Estou tentando explicar que uma vice-presidente afastada de decisões cruciais é uma figura decorativa. Se você queria uma figura decorativa, contratou a pessoa errada. Talvez, disse ele friamente. Bianca olhou para ele. Algo quente subiu por dentro. Raiva, cansaço daquela guerra sem fim, do fato de que cada passo à frente exigia tanto esforço. Sabe qual é a parte mais engraçada? Disse ela. Você é um homem inteligente. Você vê as decisões certas. Você simplesmente não suporta que às vezes não seja você quem as propõe. Costa. Ele começou. Não, ela o interrompeu. Escute, só uma vez. Trabalho aqui há 1 mês e meio. Nesse tempo, economizei 5 milhões para a empresa com o fornecedor, ajudei a fechar o negócio com o Feldman e estruturei o projeto de Recife de uma forma que seu diretor regional chamou de a melhor em 3 anos. Não peço gratidão. Peço para ser incluída no trabalho para o qual fui contratada. Silêncio. Mendes estava de pé ao lado da mesa, olhando para ela. A expressão em seu rosto era uma que Bianca via pela primeira vez. Nem fria, nem dura. Algo diferente, algo que ela não teve tempo de ler, porque naquele exato segundo, seu celular sobre a mesa mostrou uma notificação. Ela olhou para a tela automaticamente e viu a data das fotos na galeria. Aquela sexta-feira na confeitaria. Cristina, na mesa perto da janela. Algo mudou dentro dela. Ela pegou o celular, encontrou a foto, estendeu-a para ele com a tela virada. Sua namorada, disse ela, no café da esquina. Há 3 semanas. Mendes olhou para a tela. Bianca viu como algo nele parou. Eu fui comprar doces, disse ela, baixo. Foi por acaso. Ela colocou o celular sobre a mesa, virou-se e saiu. Bianca chegou ao final do corredor antes de ouvir os passos atrás dela. Rápidos, pesados. Não uma corrida, mas quase. Costa! Ela não parou. Chegou à porta da escada e empurrou-a.
Mendes a alcançou no patamar entre os andares, onde não havia câmeras, nem colegas, nem paredes de vidro. Pare, disse ele. Ela parou, virou-se. Ele estava a 2 passos de distância, sem o paletó que ficara em sua sala. Camisa branca, gravata ligeiramente torta. Pela primeira vez em 1 mês e meio, ela o via sem estar impecavelmente arrumado. Explique, disse ela. Já expliquei, respondeu Bianca. Sexta-feira, 3 semanas atrás. A confeitaria da esquina. Fui comprar eclairs. Eles estavam sentados na mesa perto da janela. Eu não procurei por isso. Quem estava com ela? Não sei. Um homem que não conheço, cabelo escuro, forte, uns 35, talvez 40 anos. Mendes ficou em silêncio, olhando não para ela, mas para a parede, como se pudesse encontrar algo útil ali. Você tem certeza do que viu? Perguntou ele. Finalmente. A foto é nítida, disse Bianca. Você mesmo viu. Eu vi. Pausa. Por que não disse antes? Perguntou ele. A voz era neutra, mas havia algo nela que Bianca não pôde deixar de ouvir. Esforço. Um homem mantendo a forma quando o conteúdo já está rachando. Porque é a sua vida pessoal, disse ela, não a minha. Mas mostrou agora porque você disse que talvez tenha contratado a pessoa errada. Ela o encarou diretamente. Eu fiquei com raiva. Foi errado da minha parte. Não deveria ter usado isso numa briga. Mendes voltou o olhar para ela. Olhou-a por um longo tempo. Então carregou isso com você por 3 semanas, disse ele. Eu não carreguei. A foto estava no celular e eu tentei não pensar nela. E conseguiu? Bianca hesitou um pouco. Nem sempre, disse ela, honestamente. Ele desviou o olhar, passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela nunca ouvira fazer antes. Descontrolado, cansado. Na sexta-feira de manhã, disse ele, devagar, a Cristina me disse que precisava conversar. À noite, eu pensei que seria mais uma conversa sobre como eu trabalho demais. Bianca ficou em silêncio. Agora entendo que conversa seria, acrescentou ele. Ela já lhe disse? Ainda não. Não tivemos tempo de conversar. Cancelei nosso encontro à noite. Tive uma ligação do canteiro de obras. Ele parou. Embora, talvez, eu simplesmente não quisesse ouvir. Bianca olhou para ele. Aquele homem, que por 1 mês e meio fora, para ela, exclusivamente uma fonte de resistência profissional, agora estava ali, no patamar da escada, sem paletó, e parecia apenas uma pessoa, apenas um homem a quem acabaram de mostrar o que ele talvez já sentisse, mas não via. Eu sinto muito, disse ela. É desagradável descobrir dessa maneira. De que outra maneira seria agradável? Perguntou ele, sem amargura. Apenas perguntou. De nenhuma, concordou Bianca. Ele ficou em silêncio novamente. A escada estava quieta. Em algum lugar abaixo, uma porta bateu, vozes, depois silêncio novamente. Acha que faz muito tempo? Perguntou ele. De repente, Bianca balançou a cabeça. Não sei. Eu vi apenas uma vez. Eles estavam. Ela parou, procurando a palavra. Eles não pareciam pessoas que se encontravam pela primeira vez, disse ela, baixo. Desculpe. Ele assentiu. Aceitou como uma informação, sem reação externa, mas Bianca viu como algo mudou em seu rosto. Não quebrou. Ele não era do tipo que se quebra em público. Apenas mudou. Mendes, disse ela, pela primeira vez sem o Davi. Apenas o sobrenome, como se chamavam nos raros momentos neutros. Vá para casa. Converse com ela. Tenho uma negociação com o fornecedor da segunda fase às 5, disse ele automaticamente. O Paulo dá conta. Estarei por perto se precisar. Ele olhou para ela. Você está me sugerindo sair do trabalho mais cedo? Disse ele. Não era uma pergunta, mas uma surpresa que ele não conseguiu formular de outra forma. Estou sugerindo que você resolva um problema pessoal que não se resolverá sozinho, enquanto você estiver em negociações com o fornecedor. Você sempre diz às pessoas o que elas devem fazer de forma tão direta? Apenas quando elas obviamente precisam que alguém diga, respondeu Bianca. Algo em seu olhar mudou. Não se tornou mais quente, essa palavra ainda não se aplicava. Tornou-se diferente, como se ele olhasse para ela e visse algo que não via antes, ou visse o que sempre viu, mas só agora se permitiu reconhecer. Carregou a foto por 3 semanas, repetiu ele, baixo, e nunca deu uma dica, em nenhuma briga. Até a de hoje, corrigiu ela. Até a de hoje, concordou ele. Por quê? Já expliquei, não é da minha conta. A maioria das pessoas no seu lugar teria usado isso de outra forma, disse ele. Como? Como uma alavanca. A simpatia do chefe. Lealdade em troca de silêncio. Bianca olhou para ele. Eu não trabalho com alavancas, disse ela. Eu trabalho com argumentos. Você já devia ter notado em 1 mês e meio. Notei, disse ele. Baixo.
Foi exatamente isso que eu notei. A pausa entre eles tornou-se diferente. Não tensa, não carregada, apenas quieta. Bianca não era boa com isso, com o silêncio que não exige ser preenchido por palavras, mas que mesmo assim significa algo. Vá, disse ela. A negociação com o fornecedor eu fecho com Paulo. Mendes não se moveu por mais um segundo. Olhava para ela. Costa, disse ele. Sobre a licitação você estava certa. Eu deveria ter incluído você. Bianca sentiu. Eu sei, disse ela, sem triunfo. E sobre o financiamento sindicalizado, acrescentou ele. Vou olhar sua análise hoje à noite. Tá tudo bem detalhado. Não duvido. Ele finalmente deu um passo, não para baixo, para a saída, mas para cima, de volta ao andar. Parou na porta do patamar. Obrigado, disse ele, pela foto, por ter me contado. Bianca não respondeu nada, apenas olhou para ele. Ele abriu a porta e se foi. 1 minuto depois, ela o ouviu no corredor, falando com Dona Lúcia. Breve, profissional. Depois, o som de passos em direção ao elevador. Depois, silêncio. Bianca ficou no patamar da escada por mais alguns minutos. Olhava pela janela estreita entre os andares. Havia o céu, o telhado dos prédios vizinhos, uma antena no topo da torre panorama. Então, pegou o celular e escreveu para Paulo Almeida. Paulo, a negociação das Desaceté faremos nós dois. O Mendes saiu por um motivo pessoal. Paulo respondeu em 1 minuto. Ok, estarei pronto. Bianca guardou o celular e voltou para o andar. O trabalho não parava. A negociação com o fornecedor transcorreu normalmente sem Mendes. Paulo Almeida conhecia o material de cor, a parte de obras era seu território, e ali ele trabalhava com confiança, sem palavras desnecessárias. Bianca assumiu a parte financeira e as questões jurídicas sobre os prazos. O fornecedor, um homem mais velho, com olhos perspicazes e o hábito de perguntar cada número 2 vezes, ficou satisfeito e assinou o protocolo de intenções às 6h30. Quando ele se foi, Paulo juntou seus papéis e disse, sem olhar para Bianca, você mandou bem. Você também, respondeu ela. O Mendes volta amanhã? Não sei, disse Bianca, honestamente. Paulo assentiu. Não perguntou mais nada. Ele era do tipo que sabia não fazer perguntas desnecessárias, e Bianca apreciava isso nele. Ela ficou no escritório por mais 1 hora, organizou seus e-mails, definiu as tarefas de Recife para a semana seguinte, respondeu a uma mensagem do advogado regional. No início da 8ª hora, pegou a bolsa e foi a última a sair do andar, sem contar o segurança. Ela tentou não pensar em Mendes, não conseguiu muito bem. Mendes apareceu na sexta-feira de manhã, um dia depois de ter saído mais cedo do trabalho. Entrou no escritório às 8h45, com o terno de sempre, a expressão de sempre. Acenou para Dona Lúcia, pegou a correspondência, foi para sua sala. Aparentemente nada havia mudado. Bianca o viu no corredor e acenou. Ele acenou de volta, curto, profissional. Durante toda a manhã, eles não se cruzaram. Na hora do almoço, Dona Lúcia trouxe a Bianca uma cópia impressa com uma anotação de DM. Era sua análise sobre o financiamento sindicalizado, com as revisões dele. Havia poucas revisões e todas pertinentes. Um esclarecimento sobre um dos bancos, uma pergunta sobre os prazos para estruturar a operação, uma anotação para alinhar com o jurídico separadamente. No final da última página, escrito à mão, em letra pequena, aprovado. Prepare a proposta para os bancos. Bianca olhou para aquela anotação. 2 palavras, sem comentários, sem explicações. Apenas aprovado. Ela pegou a caneta e escreveu em seu bloco de notas. Financiamento sindicalizado. Proposta para bancos. Circulou. Depois levantou-se, serviu-se de um café e voltou ao trabalho. Na sexta-feira à noite, por volta das 6, Mendes foi até a sala dela. Bateu, o que era uma novidade por si só. Normalmente, ele apenas abria a porta. Bianca levantou o olhar. Tem 1 minuto? Perguntou ele. Sim. Ele entrou, fechou a porta, sentou-se à sua frente, como sempre fazia em reuniões de trabalho. Postura ereta, sem tentar se acomodar. Eu conversei com a Cristina, disse ele. Bianca ficou em silêncio. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque entendeu que ele não viera em busca de conselhos ou compaixão. Ele viera para contar. Ela não negou, continuou ele. A voz era neutra, neutra demais para tal conversa. Mas Bianca já sabia que esse era o jeito dele. Não era frieza, era uma armadura. Acontece que já dura uns 8 meses. 8 meses, repetiu Bianca. Baixo. Cima. Pausa. Como você está? Perguntou ela. Ele olhou para ela. Um pouco mais do que o habitual.
Bem, disse ele. Isso não é verdade, disse Bianca. Não, concordou ele, após uma pausa. Mas será? Ele olhou para a mesa depois de volta para ela. Nós terminamos. Pedi para ela pegar as coisas dela enquanto eu não estivesse em casa. Ela já pegou. Rápido. Dei um dia a ela. Ele moveu o ombro ligeiramente. Um gesto que em outra pessoa seria um encolher de ombros, mas nele parecia uma tentativa de se livrar de algo pesado. Ela não se opôs. Então ela também sabia que era o fim, disse Bianca. Provavelmente sabia antes de mim, disse ele. Não havia amargura naquela frase, apenas constatação. Um homem acostumado a encarar os fatos sem enfeites. Bianca não disse nada reconfortante. Ele sentiria e não apreciaria. Você estava certa sobre a foto, disse ele de repente. Em que sentido? Que eu não deveria tê-la mostrado durante uma briga? Ele encontrou o olhar dela. Mas estou feliz que você mostrou. Por quê? Porque 8 meses é muito tempo. Eu teria continuado sem perceber por mais 8. Você não percebia ou não queria perceber? Perguntou Bianca. A pergunta foi direta, mas ela a fez sem aspereza. Ele pensou por alguns segundos. A segunda opção, disse ele finalmente, mais provavelmente a segunda. O trabalho era mais fácil do que olhar para o que estava acontecendo ao meu lado. Bianca sentiu. Ela entendia isso bem, melhor do que gostaria. É por isso que você trabalha tanto? Perguntou ele de repente. Também há algo para o qual você não quer olhar? A pergunta a pegou de surpresa. Não porque fosse rude, era precisa, e isso é pior. Cada um tem suas coisas, disse ela após uma pausa. Uma resposta evasiva para alguém que costumava ser direta. Algumas questões levam tempo, acrescentou Bianca. Ele a olhou, depois assentiu, aceitou, não pressionou. Sobre a licitação, disse ele, e a voz voltou a ser profissional. Eu peguei os documentos. Há um problema nas cláusulas de rescisão do contrato. O jurídico deixou passar. Precisamos refazer. Vou olhar na segunda-feira, disse Bianca. É urgente. O fornecedor espera a versão final na terça. Então hoje, disse ela. Você já ficou até tarde. Mais 1 hora não fará diferença. Mendes ficou em silêncio por um segundo. Eu também vou ficar, disse ele. Precisamos olhar junto com o advogado. E ele sai às 7. Certo. Ele se levantou, abotoou o paletó. Na minha sala, em 20 minutos, disse ele. O advogado já está avisado. Estarei lá. Ele foi em direção à porta. Parou no umbral pela segunda vez naquela semana e Bianca notou que isso se tornara um hábito nas conversas com ela. Costa, disse ele. Obrigado pela negociação com o fornecedor na quarta-feira. O Paulo disse que você fechou bem. O Paulo mandou muito bem. Ele também disse isso sobre você. Algo apareceu em sua voz. Não um sorriso, mas perto disso. Vocês dois se elogiam, mas se recusam a aceitar elogios. O Paulo merece, disse Bianca. Você também, disse ele e saiu. Bianca olhou para a porta fechada, depois para seu bloco de notas. Em seguida, pegou o celular e escreveu para a mãe. Uma mensagem curta, como sempre. Tudo bem trabalhando. Ligo no fim de semana, a mãe respondeu imediatamente. Não se esqueça de comer direito. Bianca sorriu levemente, guardou o celular e começou a juntar os documentos da licitação. 20 minutos depois, ela estava na sala de Mendes. O advogado já estava arrumando os papéis. Mendes estava em pé, perto de um quadro branco, com um marcador na mão, escrevendo os pontos do contrato. Ele se virou quando ela entrou. Aqui, disse ele, apontando para o terceiro item. Leia. Ela se aproximou, leu, encontrou o problema em 30 segundos. Não há limite para a multa rescisória, disse ela. Se eles rescindirem, podemos exigir qualquer coisa, e vice-versa. É um risco bilateral. Exatamente, disse ele. Precisamos de um valor fixo ou um percentual do valor do contrato. Qual percentual? 10. É o padrão. 15. Se quisermos proteção do nosso lado, 15, disse ele, sem hesitar. Concordo. O advogado começou a escrever as alterações. Mendes estava ao lado de Bianca, perto do quadro, próximos porque o espaço era pequeno, e ambos olhavam para o texto do contrato e pensavam no mesmo ponto. Era normal. Era trabalho. Mas algo naquela sala, naquela noite, era diferente de todas as reuniões anteriores. Bianca não deu nome a isso. Apenas registrou e voltou ao contrato. Eles terminaram pouco depois das 8. O advogado se foi. Mendes apagou a luz do quadro. Bom trabalho, disse ele. Sim, concordou Bianca. Eles saíram do escritório juntos, pela primeira vez em 1 mês e meio. Desceram no elevador em silêncio.
No térreo, seguiram em direções opostas. Ele para o carro, ela para o metrô. Bianca andou meio quarteirão e percebeu que estava andando mais rápido que o normal. Não porque estivesse com pressa. As 2 semanas seguintes na Horizonte Construtora foram as mais produtivas de todo o tempo de Bianca na empresa. Não porque a tensão desapareceu. Ela não foi a lugar nenhum. Mendes ainda tomava decisões rapidamente e nem sempre a consultava. Bianca ainda contestava quando achava necessário. Mas algo na mecânica da interação deles mudou. Como se 2 engrenagens que antes rangiam e se atritavam tivessem finalmente se encaixado na posição correta e começassem a girar na mesma direção. A proposta de financiamento sindicalizado foi enviada para 2 bancos. Ambos responderam em 1 semana, com um parecer preliminar positivo. Mendes leu as respostas, chamou Bianca e disse: "Vamos com os 2. Prepare a estratégia de negociação." Ela preparou em 2 dias. O projeto de Recife seguia no cronograma. O novo fornecedor trabalhava de forma limpa, sem atrasos. Na 3ª semana, Paulo Almeida enviou a Bianca uma mensagem curta: "Sem atrasos." "Você estava certa sobre o fornecedor." Ela respondeu. "Você também estava certo sobre a forma de apresentar. Vou levar em conta." Paulo enviou um único símbolo em resposta: um polegar para cima. Para Paulo, isso equivalia a um discurso. Feldman confirmou a 3ª reunião. O investidor estava se aproximando de uma decisão. Mendes levou Bianca para essa reunião como conselheira, sem discussão, simplesmente a incluiu na pauta. Na reunião com Feldman, ela conduziu a parte financeira e a estratégica. Não combinaram com antecedência quem falaria o quê, mas as transições foram naturais. Ele terminava um pensamento, ela o complementava com números. Ela apontava um risco, ele adicionava o contexto. Feldman notou. No final da reunião, ao apertar as mãos, ele disse: "É um prazer trabalhar com uma equipe que pensa da mesma forma." Mendes respondeu algo educado. Bianca assentiu. No caminho de volta para o escritório, eles foram a pé, umas 5 quadras. Mendes disse que era por causa do trânsito. Ele disse: "O Feldman vai assinar." "Também acho", disse Bianca. "Na próxima semana ele enviará os termos. Veremos os termos." "Você vai negociar os termos", disse ele. Não perguntou, afirmou. Bianca olhou para ele. "É o seu negócio", disse ela. "É o nosso negócio", respondeu ele. "Você construiu a análise desde a primeira reunião. É lógico que você a feche." Bianca ficou em silêncio. "Certo", disse ela. Eles caminhavam lado a lado e o silêncio entre eles era normal. Não o tipo que precisa ser preenchido, mas o que simplesmente existe quando 2 pessoas não precisam falar para estarem presentes. Bianca notou isso e não fez nada a respeito. Apenas continuou caminhando. Na 4ª-feira de manhã, ela entrou no prédio e o viu perto do elevador. Ele estava parado, olhando para o celular, exatamente como 1 mês e meio atrás, em seu primeiro dia de trabalho. O mesmo terno, a mesma postura, os mesmos 2 segundos antes de levantar o olhar. O elevador se abriu. Mendes olhou para ela, depois para o elevador, depois para ela novamente. "Costa", disse ele. "Mendes", respondeu ela. Ele se afastou um pouco, mas o suficiente para que houvesse espaço para 2 na cabine. O gesto foi pequeno e muito específico. Bianca entrou no elevador. As portas se fecharam. 20º andar. 30 segundos. Eles ficaram lado a lado, olhando para o painel com os números. Como todas as pessoas em elevadores, olham quando não sabem para onde mais olhar. "No primeiro dia", disse ele, "no 3º andar, eu não sabia quem você era." "Eu entendo", disse Bianca. "Não é uma desculpa." "Eu sei, mas é uma explicação." "Eu aceitei suas desculpas no primeiro dia", disse ela. "Já falamos sobre isso." "Não exatamente", contestou ele. "Você disse 'aceitas' com um tom de quem diz 'conversa encerrada'." Bianca virou a cabeça e olhou para ele. Ele também a estava olhando. Não para o painel, não para o celular, para ela. "Porque estava encerrada", disse ela. O elevador parou no 20º andar. As portas se abriram. Bianca saiu primeiro. Mendes logo atrás. No corredor era uma manhã normal. Dona Lúcia com café, Chaves com papéis. Alguém falava ao telefone perto da janela. "Agora a conversa é outra", disse Bianca, sem parar. Ele andou ao lado dela. "Outra como?" Ela parou na porta de sua sala. Virou-se para ele. "Você quer falar sobre algo específico, Mendes?" perguntou ela diretamente. "Ou vamos continuar andando em círculos nas manhãs de trabalho no corredor?" Ele a olhou. Por alguns segundos a mais que o normal. "Hoje à noite", disse ele, finalmente, "conheço um lugar que cozinha bem. Não é na esquina." "Por que não na esquina?" "Porque na esquina nós já temos nossa própria história", disse ele. Bianca olhou para ele. Algo naquela frase
dita de forma neutra, sem enfeites, como ele sempre falava, era preciso a ponto de ser constrangedor. Nós já temos nossa própria história, nem romântico, nem bonito, e exatamente por isso, verdadeiro. A Sete, disse ela. A Sete, concordou ele. Ela abriu a porta da sala e entrou. Colocou a bolsa, ligou o computador, serviu-se de água da jarra, tudo como de costume. As mãos faziam os movimentos habituais, enquanto a cabeça processava o que acabara de acontecer. 1 mês e meio atrás, ela subiu 20 andares a pé porque um estranho no elevador lhe disse para ir pela escada. Depois, esse homem acabou sendo seu chefe e eles guerrearam todos os dias. E ela provou cada argumento. E ele só admitia estar errado quando não havia outra saída. E ela viu a namorada dele em um café e guardou para si por 3 semanas. E revelou em um momento de raiva, e se arrependeu e não se arrependeu ao mesmo tempo. E no final, estava aqui, em sua sala no 20º andar, com um jantar combinado. A vida se desenrolava de forma estranha, mas lógica. Se pensar bem, perfeitamente lógica. Às 7 da noite, Bianca desligou o computador, pegou a bolsa e saiu da sala. Mendes já esperava perto do elevador, sem pasta, sem celular nas mãos, apenas parado. Ele a viu, assentiu. Entraram no elevador juntos. As portas se fecharam. Térreo. Então, naquele primeiro dia, disse ele, no meio da descida, quando eu falei da escada, você poderia ter simplesmente respondido quem era. Poderia, concordou Bianca. Por que não respondeu? Ela pensou por um segundo. Porque você não merecia uma explicação naquele momento, disse ela. Um estranho que me diz para onde ir sem saber nada sobre mim. Para que ele precisa de uma explicação? Duro. Justo. E você subiu 20 andares a pé por princípio. Eu cheguei ao 20º andar a pé, corrigiu ela. São coisas diferentes. O princípio não era provar algo a você. O princípio era não me explicar para alguém que não perguntou. Mendes ficou em silêncio. Essa é a descrição mais precisa de como você trabalha, disse ele finalmente. Você não se explica. Você simplesmente faz. Você também, disse Bianca. Eu? Sim. Por isso não nos dávamos bem. Nós nos damos bem, contestou ela. Agora sim. Então aprendemos, disse Bianca. O elevador parou. Térreo. As portas se abriram e eles saíram para o saguão, o mesmo, com o piso de mármore e a palmeira no canto, onde seu primeiro dia na Horizonte Construtora começou. O segurança na recepção acenou para ambos. Eles saíram para a rua. Mendes caminhava ao lado dela, não à frente, não um pouco atrás, mas exatamente ao lado. Bianca notou. Talvez ele não estivesse pensando nisso. Talvez estivesse... É longe? Perguntou ela. 7 minutos, disse ele. OP. OP? Ela sorriu, um sorriso mínimo, de canto de boca. Você fez de propósito? Disse ela. O quê? Perguntou ele. Mas havia algo em sua voz que dizia. Ele sabe. 7 minutos a pé, disse ela. Depois da história da escada, ele ficou em silêncio por um segundo. Talvez... disse ele. Bianca olhou para ele. Ele olhava para frente, mas no canto de sua boca havia o que em outras circunstâncias, em outra pessoa, seria chamado de sorriso. Em Mendes parecia diferente, mais contido, mais breve, mas era aquilo. Ela não disse nada. Ela não disse nada, apenas continuou caminhando ao lado dele. 7 minutos não é muito nem pouco. O suficiente para sair do modo de trabalho e entrar em algo diferente? O suficiente para entender que ao seu lado caminhava um homem com quem os últimos 1 mês e meio foram difíceis, honestos, irritantes, produtivos e reais. Nem sempre agradáveis, mas sempre reais. Bianca Costa não estava procurando por isso quando 1 mês e meio atrás entrou apressada pelas portas de vidro da Torre Panorama, com uma pasta debaixo do braço e os saltos batendo no mármore. Ela procurava um trabalho que fosse digno dela. O trabalho ela encontrou, o resto veio por si só, como tudo que é real vem, sem aviso, sem palavras bonitas, através de uma escada para o 20º andar e 3 semanas com a foto de outra pessoa no celular, através de brigas sobre fornecedores e financiamentos sindicalizados, através de aprovado e certo e você estava certa, através de 7 minutos a pé à noite quando não há mais pressa. Eles chegaram. Mendes abriu a porta sem cerimônia, simplesmente abriu porque estava na frente. Bianca entrou. Lá dentro era quente, uma música tocava baixo, cheirava comida. Uma mesa para 2, disse Mendes ao anfitrião. Temos uma perto da janela, respondeu ele. Ótimo, disse Mendes, e olhou para Bianca. Ótimo, concordou ela. Eles se sentaram perto da janela.
um de frente para o outro, como naquela primeira sala de reuniões 1 mês e meio atrás, só que sem pastas, sem documentos, sem a necessidade de provar nada, apenas 2 pessoas em uma mesa. Se pensar bem, é assim que tudo começa.